Alô, amigos, estamos de volta aqui na Tink TV, no nosso Pense Nisso. Tink TV, a sua TV regional, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, agora pelos canais 25 e 525 da NET Claro. Muito obrigado pela sua sintonia, você que se habituou, né, a todas as noites nos acompanhar aí, acompanhar entrevistas interessantes com personalidades, e aqui abordamos os mais diversos assuntos. Um ano de Pense Nisso. E hoje nós chegamos ao entrevistado de número 180, é verdade, 180 personalidades passaram por aqui e cada um contou sua história e ficamos conhecendo cada um deles, né, um pouco mais na sua intimidade. E hoje o assunto não é diferente, é um assunto interessante, um entrevistado muito especial, porque nós estamos recebendo aqui no nosso Pense Nisso um jornalista, um radialista muito querido na cidade, Paulinho Silva. Vamos conhecer o Paulinho Silva. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, hein? Eu que te agradeço, eu queria muito vir aqui, até porque televisão eu gostaria de ver a hora de passar a letrinha, sabe? Que fica... Eu sempre tive essa curiosidade de ver passar a letrinha aqui por trás. Mas eu acompanho, acho que desde o primeiro, já vi o prefeito Felício, vi o Bonito agora, vi o pessoal da OAB, muita gente aqui. Muita gente participou aqui do nosso programa. E é muito gostoso. E é esse espaço que a Tink TV dá em dois canais, 25, 526, para mais de 500 mil de pessoas aqui no Vale do Paraíba, equilibrou a questão jornalística aqui do Vale, das pessoas falarem um pouquinho mais. Estou feliz de estar aqui com você, viu, Dirceu? Que legal. Talvez a imagem você não tenha ainda assimilado quem é o Paulo Silva, mas a voz você já reconheceu, né? Paulo Silva é um dos líderes de audiência aqui na cidade, no jornalismo de todas as manhãs. É aquele mesmo que trabalhou muitos anos com o Antônio Leite. Lembra do saudoso Antônio Leite? Antônio Leite, Paulo Silva, tempinho bom, né? Saudades. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas antes vamos saber do Paulinho. Você é natural de onde, Paulo? Eu sou do Paraná. Que lugar? Eu nasci em Maria Helena, mas a minha criação foi lá em Curitiba. Lá em Curitiba que eu fiz teatro, fiz televisão. Não é essa, não. Vamos saber. Curitiba. Maria Helena. Quem nasce em Maria Helena é o quê? É um paranaense do interior. É verdade. Maria Helena, Maria Helenense, deve ser Maria Helenense. O meu padrinho, o João Colombo, ele era o prefeito lá. Naquela época, você ter um padrinho prefeito, político, era o top, não é? Ou seja, Curitiba fazia parte da grande Maria Helena. Exatamente, apesar dela ficar lá no interior, pertinho de Umuarama, mas eu nasci em Maria Helena. Daí, Maria Helena, Cruzeiro do Oeste, que é do lado, e agora com 12 anos, aí fui para Curitiba e fiquei até a mocidade. Lá em Curitiba. A infância foi vivida lá em Maria Helena? Não, em Cruzeiro do Oeste, do lado. Fazia o que lá na infância? Em Cruzeiro, eu engraxava sapato, vendia bilhete, roubava manga lá no sítio de Seu Lauro. Ou seja, era tudo aquilo que as crianças faziam antigamente. Exatamente. Hoje não fazem mais. Não tinha ECA naquele lá e nem era vítima da sociedade. Bom, aí você foi para Maringá? Não, Cruzeiro do Oeste. Não, Cruzeiro. De Cruzeiro daí que a gente foi para Curitiba. Foi no dia... Quando você fala, nós somos uma família toda, foi? É, a família toda. Tá, chegou em Curitiba, saí de uma cidade pequena, Maria Helena. E Cruzeiro, chegar em Curitiba, como é que foi isso? Em Curitiba... Não, quando você é muito garoto, não tem muita mudança, porque a criança, o adolescente, ele vê só o seu espaço. E ali estava bom demais, a gente foi morar na pensão da Dona Zizi, bem ao lado do Palácio Iguaçu, e lá eu conheci o Márcio, que trabalhava com o Otácio Pereira. O Otácio Pereira tinha um programa Aqui Começa o Show. Mas nessa época você foi com seus pais? Para Curitiba? Meus mães. Sua mãe? Pai não tem desde 4 anos de idade, né? Igual aquele foi comprar cigarro e botou mais. Meu pai falou pra minha mãe que ia tomar uma ali no bar, foi lá para o Oktoberfest e lá sumiu, lá em Santa Catarina. Então você chegou em Curitiba com a sua mãe, mais alguns irmãos? Todos os irmãos. Nós somos em 6, né? 2 meninos e 4 meninas. Eu sou o caçula da família. Ali você estava com 12 anos. 12 anos, 11 para 12 anos. Ficou em Curitiba até que ano? Rapaz, eu não tenho ideia. Eu fiquei até a mocidade mesmo, assim, uns 20 anos de Curitiba. Depois eu fui para Rondônia. Tá.
Aí em Curitiba você chegou, os seus irmãos foram trabalhar, lógico, para ajudar a mãe, né? É. E você? Nada, eu ficava brincando. Aí lá em Curitiba eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, porque eu conheci um garoto lá que trabalhava com Otácio Pereira. E aí eu falei, você faz o quê? Eu trabalho na Assembleia e domingo eu estou no Canal 4, que é a TV Iguaçu. Você não quer ir lá comigo ajudar a ser claquetista? Vamos, tá. Eu não sabia que era claquetista, eu fui lá com ele. Claquetista era bater palmas pros artistas no programa Aqui Está o Show, do Otácio Pereira. E aí aparecia aquelas atrações lá, igual o Liminha faz no SBT. E chegava outro, bom dia, Animador de auditório. Animador de auditório, a gente era claquetista. E lá, quem era claquetista também? O Ratinho. O Ratinho também era claquetista. E a gente começou a fazer esquete, que era um programa misto musical, humorístico. E aí tinha a Pensão do Barulho. E aí eu comecei a trabalhar como ator lá em Curitiba, ator, humorista, eu, o Ratinho, o Carlos Simões, uma turma boa lá. Nhô Belarmino, Nhá Gabriela. E aí fiquei, dali eu migrei pro rádio e não parei mais, estou até hoje no rádio. E quais foram as rádios que você trabalhou lá no Paraná? Rádio Globo, Colombo, Rádio Santa Felicidade, deixa eu ver se na cidade... A primeira rádio que você trabalhou, qual foi? Santa Felicidade. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Programa? Aqui começa o show, porque eu fazia, como eu era claquetista no Aqui Está o Show do Otácio Pereira, aí eu fiz um programa no rádio, Aqui Começa o Show. Era final de semana na Rádio Santa Felicidade. Então eu fiz Rádio Santa Felicidade, Rádio Cultura, Rádio Colombo e Rádio Globo. Aí foi essa vida. Como é que foi o primeiro momento que você sentou assim, diante do microfone e falou, bom, o comando é meu agora? Não tem, porque desde pequenininho a gente ouvia o Zé Bétio, a linha sertaneja classe A pela Record. Então você já imitava, já brincava de ser locutora, brincava de se apresentar. Então, para fazer o rádio, já estava aqui. Já estava. Quando eu fui fazer o programa Aqui Começa o Show, era um show de música, de perguntas, sua carta vale música. As pessoas mandavam uma carta, na época, mandavam uma carta, e eu sou a fulana da Vila Auer, ou aqui do Batel, e eu queria ouvir a música da época, Leonel Rocha e Campos. Sei que sou pequeno, mas não sou pedaço. E você recebia aquelas cartas cheias de pó de arroz também. Cheia de pó de arroz. Pó de arroz. Aquele talco fedido. E aí a gente fazia lá, tocava Leonel Rocha, tocava o Nascimento e Zelone, era ex-rainha, sucesso até hoje lá no Paraná. E aí fazia isso. Não é o Nascimento da capital. Não, é o Nascimento Zelone. Zelone. Ele também é muito viajado, ele esteve aqui, contou tanta coisa, né? Então, Nascimento teve aqui? Teve aqui já. Dono de emissora de rádio, hoje ele é um radiodifusor, né? Um batalhador também. Aí, gente boa. Né? Gente boa. Então não é esse Nascimento. Não é não. Outro que nasceu no Paraná. Tá, e outra dupla que você falou antes Leonel Rocha e Campos, Campinho e Campeiro. Muito famosa, eu nunca ouvi falar. Mas lá no Paraná, Campinho e Campeiro, Nascimento Zelone, Leonel Rocha e Campos. Tinha a dupla, tinha uma banda lá, por cima da terra, debaixo do mar, existe um tesouro, uma banda sensacional de cabeludos da época, grandalhões, era uma banda de rock nacional. Eu não lembro o nome dessa. Era tão famosa no Paraná que ele não lembra o nome. Mas os caras eram fera. E a senhora, o senhor que está nos acompanhando também, todas essas duplas que ele falou aí, a não ser que seja do Paraná, né? É do Paraná, o pessoal Paraná, conhece. Você matou saudade aí de algumas duplas aí que devem ter sido muito boas, né? Banda, puxa vida. Bom, aí você comandou o programa lá com naturalidade, porque você já tinha experiência, e aí foi sucesso. Aí foi. Cartas chegavam toda hora. E tanto, chegava muita carta, chegava muito convite, chegava muito entrevistado, artistas. Para você ter uma ideia, convite de uma rádio para outra, da Rádio Santa Felicidade, eu fui convidado para ir para
para a Rádio Cultura. Aí eu fazia o Recadão Nacional na Rádio Cultura de Curitiba, era do Bento Benelli. O Bento Benelli era o rei do cal lá em Curitiba, em Almirante Tamandaré, naquela região. Ele tinha uma rádio lá e ele levou na época os Menudos lá para Curitiba. Precisa de ver. E a gente lá, né? Era muito gostoso. De lá. Aí ali você foi para a Rádio Santa Felicidade, legal. Da Santa Felicidade eu fui para Cultura. Aquele grupo que você fazia o esquete. Eu e o Ratinho. Parou. E o Ratinho, você acompanhou o Ratinho, a estrada dele? O Ratinho, ele era naquela época igualzinho é hoje. Só que hoje ele tem 100 bilhões na conta. Ele era um fonhanhado, um Paulo Silva hoje. O Ratinho, ele não tinha nada, mas ele tinha esse mesmo brilho que ele tem hoje. Eu não vejo. A única diferença é que hoje, quando eu olho para ele na televisão, ele muda assim. Você olha para cá, ele muda para cá. Não dá para encarar mais. O Ratinho era a mesma pessoa, era companheiro, era amigo, era um sonhador. Tanto que eu convidava muito ele para a gente sair do Paraná e vir para São Paulo. E ele falou, não, mas eu tenho criança. E tinha acabado de nascer gêmeos na casa dele lá. Ele tem 2 filhos gêmeos. Ele tinha um bebezinho e o de 2, 3 anos e eu acho que nasceu os gêmeos. E ele tinha muito cuidado com aqueles meninos. E um dos filhos dele é governador do Paraná hoje, né? O mais velho que é o Ratinho Júnior, que hoje é governador do Paraná. Mas o Ratinho depois virou deputado federal, já foi deputado federal, acho que até constituinte. Foi. E aí ele ficou e eu vim para cá. Bom, aí você saiu do Paraná e foi para... Eu fui para Rondônia. Então daqui a pouquinho o Paulinho vai nos contar aí a sua saída do Paraná e foi tão distante para Rondônia. Paulo Silva, repito, radialista aqui em São José dos Campos, jornalista, e durante muito tempo ele fez parte da Rádio Planeta Diário. E foi ali o sparring ali do nosso Antônio Leite, saudoso Antônio Leite. Já, nós vamos chegar lá nessa história do Antônio Leite. Já nós voltamos aqui no segundo bloco com mais Paulo Silva, agora em Rondônia. Já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso segundo bloco do Pense Nisso na TINC TV, a sua TV regional, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Diariamente, 10 da noite, um convidado especial, um bate-papo de um segmento diferenciado. E hoje estamos falando sobre rádio, comunicação, daqui a pouquinho rádio jornalismo. E estamos trazendo uma figura muito conhecida aqui na cidade, na região, Paulo Silva. Paulo Silva, que trabalhou aí em várias emissoras, ele vai falar sobre isso, e contou-nos no primeiro bloco que esteve lá no Paraná, fez sucesso e tal, e aí apareceu Rondônia na sua vida. Como é que foi isso, Paulinho? Eu sempre tive amigos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como gratidão, é amigos. Eu sempre tive um amigo que era mais do que irmão, sempre tive um amigo. Aí o Gilson, ele deve estar aposentado hoje, nunca mais eu vi. O Gilson Sapla, que trabalhava comigo na Assembleia, que eu fazia Assembleia Legislativa, trabalhei lá com o Fiore Luiz, que é de Londrina, narrador esportivo, que era uma junção do Fiore Giliotti e tal, com o Otácio Pereira, com o José Tavares. E o Gilson trabalhava com um deputado lá de Ponta Grossa. Ele passou no concurso do Banco do Brasil e foi para Vilhena, lá em Rondônia. E aí a gente era muito ligado, ele falava, vem pra cá e tal, aqui é bacana, vem fazer rádio aqui. E eu peguei e fui para Rondônia, 3.005 quilômetros de Curitiba até lá. Peguei um ônibus, fui até Cuiabá, chegou em Cuiabá, peguei um Taba, trambique aéreo da Bacia Amazônica, ou avião barulhento, mas conseguimos chegar em Vilhena. Cheguei junto com um ministro militar na época, ministro das comunicações e tal, e o pessoal todo batendo continência para mim e tal, mas não era. Mas ele foi no mesmo avião? No mesmo avião. Ministro? No mesmo avião. Do Trambique? Do Trambique aéreo da Bacia Amazônica.
E devia ter chegado, porque ele estava do lado. E aí a gente chegou lá em Rondônia. Eu fui trabalhar na... O ministro foi com o avião da FAB e aquele pessoal estava esperando a chegada de Paulo Silva. Poxa, já imaginou? Sim, cara. É, pode ser, né? Eu trabalhei em Vilhena, Isso. capital clima da Amazônia, com o Eusébio Lopes. O Eusébio hoje, ele é figurão lá da Secretaria de Educação, não sei se de Porto Velho, de Rondônia, é um figuraço, eu vejo ele nas redes sociais. Eusébio Lopes. Ficou lá há quanto tempo em Rondônia? Eu devo ter ficado uns 6 anos lá. Em Sempre Rondônia. em rádio também. Rádio Vilhena. Aí eu fiz a Rádio Vilhena, que é da família Morimoto. Tinha a Ruth Morimoto, Giro Morimoto, que era o pai dela, Antônio Morimoto, tinha o Raimondinho, tinha o Ângelo. O Ângelo já tomava leite condensado. Almoço, janta. Um dia estava estarracado lá, né? Isso foi no comecinho dos anos 80, então. Por aí. Foi nessa época. Daí eu fazia lá e fazia a TV Colorado, que era uma da Rede Globo. Fazia TV lá também. Só que era só voz. Tá, 6 anos e aí resolveu deixar a Rondônia. Voltei para Curitiba. Voltei para Curitiba. Eu sempre queria trabalhar no rádio com potência máxima. Sempre gostei disso. E lá em Rondônia, a rádio que manda lá na região é a Rádio Nacional de Brasília. Então eu tinha essa vontade de voltar para o Paraná e me preparar e ir para Brasília. Foi para o Paraná, voltou, trabalhou onde? Aí na Colombo de novo, com o Ratinho. De novo, está de volta e tal. Foi daí que eu falei para ele, para a gente vir para cá. Aí ele, não, porque eu tenho criança e tal. E ele ficou e eu vim. Para São Paulo? Eu vim para cá. Eu achava que a gente tinha talento para fazer rádio aqui no estado de São Paulo, nesse eixo, Rio-São Paulo. Tá, você saiu do Paraná e a primeira cidade que se aportou em São Paulo foi onde? São José. E por que você fez a opção de São José? Porque não tinha dinheiro para pagar hotel, aí tinha uma parente aqui. E aí a gente veio para ficar aqui, não é? Aí o pessoal lá desse parente meu, olha, vamos lá para você visitar a Rádio Piratininga. A Rádio Piratininga bombava aqui com o Antônio Leite. E aí eu vim, aí fui apresentado ao Antônio Leite e tal, e o Antônio Leite pediu para mim gravar um comercial do Café Bambi, tinha aqui, Café Bambi. Depois ele falou, todo mundo anunciava na Piratininga. Depois ele falou, então esse ficou ótimo e tal, mas tem um outro café aqui, você dá uma outra entonação. Aí um café não sei o que, o resto é pó. Aí ele adorou aquilo lá. Café é não sei o que, um café de Jacareí. E aí o resto é pó. Ele adorou e convidou para que eu fizesse o programa aqui. Aí deu um dinheirão. Na época, lá, 350 mil cruzeiros. E o seu programa era em qual horário? Não era o Jornal da 9 da manhã, só que começava um dia 9, outro dia 9h30, outro dia 10, outro dia 10h30, outro dia 11, até o meio-dia. Aí era o Antônio Leite, que fazia o Jornal das 7, aí vinha eu, depois, meio-dia, vinha o Álvaro Gonçalves, não, antes tinha 5 minutos com Jesus. Depois vinha o Walter Azevedo e daí vinha o Mano Velho Navegante. Dr. Fauzi Metri. O Dr. Fauzi já foi depois com o Bolinha. Na outra fase o Bolinha trabalhava lá, daí o Bolinha fazia de manhã, eu fazia à tarde e toda semana tinha um médico em seu lar. Tá, esse programa que você fazia na Rádio Piratininga não era exclusivamente jornalismo, não? Né? Não, era musical, atendia o pessoal. Era musical. Conversava com a dona de casa. Era. E aí, é isso mesmo, era um musical. São José dos Campos teve os maiores comunicadores, eu acho que do Brasil, hein? Teve. Nós tivemos aqui, Paulo Silva, que fazia esse tipo de programa. Eu. Roberto Barbosa, saudoso Barbosa. Ney Lima. O Ney. Walter Azevedo. O Ney era um galanzão, mas o Ney, quando ele era igual aquele o Dárcio Campos, da geração Chante. Nós sabemos que a inteligência faz o sucesso, você lembra? O Ney Lima era tão bom quanto o Dárcio Campos. Então nós tínhamos aí esses comunicadores aí fortes que sabiam conversar com a dona de casa, né? É. Seguravam o público.
E você estava lá na Piratininga. Piratininga. E aí, Paulinho, fomos nos encontrar na Rádio Metropolitana. Na Metropolitana, quando ela veio a 1070. 1070. A Metropolitana do seu Jair Sanzoni veio para cá. 1987. Por aí. Eu não tenho. 1987, sim. Exatamente. Aí veio lá no edifício St. James. Foi. Lá uma maravilha, né? Tinha as partes de cima, os escritórios, tudo fechado lá. Era uma beleza. Na Metropolitana, 1070. Sob a direção de Nelson Baracho. Nelson Baracho, que hoje está em Guaratinguetá. Guaratinguetá tem uma emissora lá e ele é o diretor proprietário da emissora, né? Ele é dono lá? É dono. Muitos anos de Rádio Metropolitana, foi um bom gerente, deu vida à Rádio Metropolitana. De Guará. Não, daqui. De São José, foi ele que plantou a Metropolitana aqui. Depois vieram Boeri Neto. Depois veio Boeri. José Carlos Guedes. E a Metropolitana, ela conseguiu trazer para o seu cast Paulo Silva, Ney Lima, Carlos Alberto Monte Oliva, o Walter Azevedo. O Walter, colocava assim, olá, você está ouvindo o Walter está em cima da geladeira. E na Metropolitana, nessa época que eu tive a honra de fazer parte também, nós tivemos ali uma pessoa que saía com um gravadorzinho, descia o edifício St. James, ia no centro da cidade para ouvir a população. Tinha, com gravador, que é gravador de tecla. Grandão, assim. O nome dela é Terezinha de Almeida, que hoje é diretora da TV Vanguarda. Né? Sônia Monteiro, Silvia Cuba. A Silvia está aí até hoje. A Silvia, você foi no programa, você começou lá no programa Esta Cidade é um Show. Não, no programa de esportes. Era eu, Locatelli, Silvio Passim, Reinaldo César. Então, era na sequência do Esta Cidade é um Show. Exato. Mas nós começamos, implantamos lá o departamento de esporte na Metropolitana. Que não tinha. Cobríamos o Grêmio Olímpico de Futebol Santanense, que também não existe mais, o São José Esporte Clube. Então foi um período muito, muito bacana da Metropolitana, que infelizmente 3 anos depois, por má gestão, ela deixou de existir, né? 3, 4 anos depois. Era 1070, depois ela mudou para 1200 e pouco. Então, e o Paulo Silva era na época você era repórter. Mas eu fazia o programa de manhã, Sertão Brasileiro. Eu fazia das 5 às 7 da manhã, quando começava o jornal com o Reinaldo de Sá, que era o que digitava muito forte, o Reinaldo. Aí eu pegava a viatura e ia para as ruas para transmitir, saber sobre o coração do povo, a situação dos ônibus, o transporte, a árvores, chuva, tudo isso. Eu trazia informação dentro do radar noticioso da Metropolitana. Exatamente. E você sempre gostou de fazer rádio-jornalismo, Paulinho? Não, eu era repórter e fazia porque era obrigado a fazer. Então, vai lá, vai fazer. Com o Antônio Leite foi a mesma coisa. Não, você tem que fazer. Daí eu ia para a rodoviária para saber negócio de ônibus e tal. E eu comecei a fazer reportagem, mas fazia bem. Mas na época, quem era o escada do Antônio Leite era o Adriano Guimarães. Quando o Adriano Guimarães morreu, o Antônio Leite me trouxe para fazer com ele o Jornal da Sete. Foi aí que veio aquela frase, né? Quem herda, herda, quem não herda, fica na mesma. E eu herdei o Jornal da Sete com o Antônio Leite, que eu fazia com ele, e acabei me apossando do nome, porque eu que fazia, eu que era o segundo dele, quando ele não ia, quando ele estava na praia, quando ele tinha algum problema de saúde, eu fazia como o Adriano fazia antes. E aí eu dei um toque especial, um pensamento especial, uma fala diferente, e ele falou, não, você vai ficar. E aí eu fiquei como âncora e estou até hoje. Estamos conversando hoje com Paulo Silva, radialista, jornalista aqui no nosso Pense Nisso, conhecendo um pouco da sua história, né? Esse menino que veio lá do Paraná, da cidade de Maria Helena, passou por Curitiba, depois foi para Rondônia e aportou aqui em São José e hoje é um cidadão josense. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o Jornal da Sete.
Ele e Antônio Leite. Quantas histórias, não? Muito. Já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, amigos, estamos de volta aqui na Think TV, no nosso Pense Nisso hoje, batendo um papo legal com o jornalista e radialista Paulo Silva. Falou aqui do rádio de Curitiba, rádio de Rondônia e o rádio em São José dos Campos, onde ele tem uma atuação aí respeitada e sempre elogiada, né? E jornalista porque ele foi o criador do jornal Troca-Troca, esse jornal aqui que está por toda a cidade há muitos anos. Quantos anos, Paulinho? Ah, meu Deus, desde 20, a Paulinha tem 21, 20, acho que 25 anos já. 25 anos esse jornal aqui, Troca-Troca, onde você compra, vende, troca, negocia, faz o que você quiser, porque é um jornal muito interessante aqui na cidade e muitos anunciam, né? Pra vender, Muito. comprar. Até a TV anuncia nele, aqui ó. Pois é. Aqui ó. Até Aí. a TV. Think TV, tá aí, a Think TV também participando desse sucesso do jornal Troca-Troca. Paulinho, bem, você falou no bloco anterior sobre a Rádio Metropolitana, né, onde você... Piratininga e Rádio Metropolitana. É. E aí você recebeu o convite do Antônio Leite e foi fazer o programa Jornal da Sete, que é um programa que marcou a história da cidade. Né? Antônio Leite é aquela figura, aquele jornalista que... Na mais alta camada da sociedade ouvia Antônio Leite. Todo mundo. E lá, na periferia, ouvia-se Antônio Leite e Paulo Silva, né? Conte um pouco, Paulinho, daqueles momentos que você viveu junto com o Antônio Leite. O Antônio Leite foi a pessoa mais sensacional. Eu não falei para você que eu sempre tive amigos? O Antônio Leite com o jeito diferente dele e tal. O pessoal, cuidado, Antônio Leite e tal. Ele era muito meu amigo, tanto que eu era o primeiro a receber. Na Metropolitana, na Planeta, eu tinha também o recarga de celular. Era um luxo aquilo. Não podia deixar faltar crédito no meu celular naquela época. Ele era muito amigo. A gente conversava, a gente dava muitas risadas. Eu conheço muitas histórias do Antônio Leite que ele me segredava. Então, a gente sabe aqui, porque o Antônio Leite conhecia a cidade, a gente sabe quem é filho de quem pensa que é pai de quem. Aqui na cidade, se escrever um livro de memória, vai ser uma festa. Quem pegou quem pegava quem. A gente conversava muito. Agora, ele era muito profissional, muito profissional, e dava chance, gostava das pessoas, apostava no talento. O Antônio Leite apostava quando a pessoa... E ele empoderava a pessoa, elevava a autoestima das pessoas. Então, foi um grande amigo que eu tive. Eu trabalhei com o Antônio Leite, Paulinho, você se lembra? De 93 a 97... Foram 4 anos, né, sobre a direção de Antônio Leite. Trabalhei também em 87, que eu participava do Jornal da Sete falando de esportes. Exatamente. Uma participações ali. Foi o único que participou do Jornal da Sete ao vivo falando de esporte, fui eu. Ele era muito seleto. Exato. E ele gostava muito de você. E nesses 3, 4 anos que nós somos concessionário lá, trabalhava eu, Lano Brito, J. Vieira, Ferreira Leite, uma equipe muito boa. Antônio Carmo estava na equipe, o Alexandre Soledade. Nós sabíamos que o Antônio Leite, que era respeitado e temido na cidade, né? Era. Principalmente os políticos tremiam na base por causa do Antônio Leite. É porque o político tem medo da opinião pública. Mas você vai concordar comigo que o saudoso Antônio Leite era uma casca, né? Porque lá dentro era um... Era um doce. Era uma pessoa de um coração muito bom, muito sensível, né? Mas ele tinha que manter aquele personagem. Ele tinha um personagem. Ele era um personagem. Ele não saía dele. Tanto na hora da crítica, ele criticava, mas ele deixava a pessoa fazer o contraponto. Se não fosse aqui, você ficava à vontade, até para desmenti-lo. Ele não tinha problema nenhum na pessoa desmentir o que ele falou. Não tinha. E vocês recebiam algumas ameaças? Todas. Todas. A gente tinha...
tinha medo, mas daí é igual agora na pandemia. A gente tem medo, mas tem que enfrentar, tem que trabalhar, então a gente trabalhava. Dizer assim, não, a gente nunca teve, mas como a gente tinha medo? A gente tinha medo, mas a gente se cuidava também. Porque ele, quando ele levantava um assunto, meu amigo, você não tinha como tapar a boca, né? Não, então a gente se cuidava de tudo isso, porque por muito menos, muitos perderam o cargo, foram difamados e tal, e até hoje nunca houve, graças a Deus, nem comigo, nem com Antônio Leite, nada que desabonasse a gente publicamente, nada que desabonasse, nada. A gente manteve o trabalho, a crítica foi construtiva, tanto que você vê a cidade hoje, jornalisticamente, ela tem 200 emissoras, jornais, sites, influencer, youtubers, tem muita gente dando opinião e que começou com a gente. O medo faz parte, tem que ter medo, quem não tem medo é tolo. E tinha um respeito também pelos profissionais, Antônio Leite, o Paulo Silva. Eu me lembro que nós tínhamos aqui várias emissoras que faziam seus jornais pela manhã, não? Mas a sala de visita era no Antônio Leite. Prova a ex-presidente Dilma, né? A Dilma, o Lula. Lula foi lá no programa. Né? Daniel, quando lançou um disco, foi lá no programa também. O Daniel deixou até o violão lá para sortear lá, e a Café Estaiada catou o violão dele. Roubaram. Tá lá, tá então, com alguém aí. Então tudo passava pelo programa. Tudo. O Jornal das 7 era o top of mind. Passava primeiro por ali. E graças a Deus hoje a gente está na Cultural, às 7 da manhã, com o Jornal das 7. No Facebook você continua. Jornal das 7 RM Vale, que é para toda a região. Daqui a pouco você vai falar sobre isso aí, porque o sucesso continua agora na Cultural FM. Você lembra alguns fatos pitorescos que aconteceram no programa Jornal das 7 sob o comando seu e do Antônio Leite, ou Paulinho? Não lembro. Assim, de bate-pronto, não. Lembro uma vez que o Coimbra foi lá e ele tinha criticado o Coimbra, e como eu disse, ele deixava você contrapor, você tinha todo o espaço para ir lá. Aí o Coimbra foi lá e xingou, e ele ficou lá no corredor tomando cafezinho e tal. Aí quando o Coimbra foi embora, ele falou pra gente, você viu, quando ele não toma o remedinho, ele fica ruim desse jeito. Aí todo mundo achava que o Coimbra era louco, que tinha que deixar. Doutor Coimbra que está aí firme. Tá aí, exatamente. E o Zé Carlos também, dos condutores, que uma vez ganhou na justiça um direito de resposta, o Giló estava lá na mesa na época, inclusive, e aí ele chegou lá com papel, com o oficial de justiça, para poder falar o que a gente tinha falado do Zé Carlos. Pois não, e tal. Aí abriu o microfone, Giló, vamos lá tomar café. Aí deixou o Zé falando sozinho, fomos lá no mercado, tomamos café, a hora que deu a hora voltamos. E o Zé Carlos ficou lá, quer dizer, ninguém ficou sabendo que ele tinha falado. Para nós não mudou nada. Então ele deixou o Zé Carlos sozinho no estúdio, sozinho, ficou lá, sem operador, sem nada. Colocou o programa no ar. E o Zé Carlos ficou lá, os 15 minutos que ele tinha direito, ficou falando lá. Você chegou a trabalhar com ele no Jornal das 7 na Piratininga ou já foi direto pro... Não, na Planeta. Né? Na Piratininga eu era repórter e fazia os programas. O Troca-Troca começou na Piratininga. Ali ele estava com o Adriano Guimarães. O Adriano Guimarães. Teve por muito tempo também o Mário de Paula. Adriano Guimarães, Mário de Paula e o Lano Brito. E o Wilson. O Wilson também gravava lá. Tá, bom. E aí na Planeta Diário foi uma emissora que ele batalhou muito, né? Para ter a sua própria emissora, né? Não, lá foi assim. A Igreja Universal compra 5 minutos, depois 6, depois 10, depois meia hora, depois 1 hora. E aí acabou comprando, alugando a emissora toda, a FM. O SEMI propôs o seguinte, olha... A Igreja Universal está dando 1 milhão na época, né, pela programação, e você fica com a M. E ele
É o Semi Jorge, que é o diretor proprietário da Rádio Piratininga. Falou assim: Leite, você fica com a AM e a FM vai para a Igreja Universal. Ele não aceitou, daí pegou e alugou a Planeta, a 90.3. 90.3 era uma rádio, Canário trabalhava lá. É a difusora. Da difusora. Aí ele foi lá, os brothers, pegou e arrendou para ele, e foi aí que ele transformou em Planeta. E aí eu fui para lá para ajudar. O Giló foi para montar a rádio com os equipamentos que ele tinha de show de palhaço, e eu fui para dividir com ele a bancada. E aí foi que a gente foi até quando ele morreu. Tá, e quando é que você percebeu que ele já estava começando a... Ele estava muito bem. O Antônio Leite morreu de tristeza, né? Na realidade, ele morreu de tristeza. E quando você tem um problema de saúde e você tem uma tristeza, parece que a imunidade abaixa. Então, por isso que, para quem está com qualquer problema de saúde, até uma encravada, dê muita risada, bastante gargalhada aí, para não baixar. E o Antônio Leite acabou. Ele foi de repente. Ele estava fazendo, devia ser alguma coisa com a próstata e tal, e baixou a imunidade. Não sofreu, pelo menos. O Antônio Leite, pelo menos, não. Tem uma história aí por trás, uma história muito delicada aí. Triste. Onde não é só ele também que sofreu, não. Tem gente sofrendo, né? Muita gente. Eu perdi um carro. Porque ele ia me dar um carro que eu vendi o sítio dele. Aí eu queria uma doblô. E ele falou: não, saindo do negócio eu te dou um EcoSport. Eu falei: não, eu quero doblô, quero EcoSport. Não, eu quero uma doblô. E ele: não, mas eu vou te dar uma EcoSport. Eu, besta, podia falar: tá, mas eu pego a EcoSport e trocaria pela doblô, né? Fiquei nela e não me morre. Fiquei sem o EcoSport. Tive que comprar a doblô. Aconteceu isso. Bom, e aí aconteceu infelizmente nós perdemos aí um grande radialista, Antônio Leite. Isso foi há uns 10 anos já, né? 2001. Não, faz 8 anos que o Leite foi embora. Nesses 8, foi no Corpus Christi. Foi. Ele exatamente num feriado. Pois é. Foi numa quinta-feira, parece. Então nós perdemos aí o Antônio Leite, que era um mestre, né, do jornalismo, e calaram-se. O rádio de São José calou-se. Mudou porque ele era muito respeitado por todos, né? Mas as emissoras continuaram com seus jornais pela manhã, como continuam até hoje, né? E o Paulo Silva buscou seu espaço e conseguiu esse espaço numa emissora aqui de São José dos Campos, e continuou com o Jornal das 7. Exato. Então, daqui a pouquinho, no nosso Pense Nisso, nós vamos falar sobre o Jornal das 7 hoje, sob o comando desse paranaense lá de Maria Helena. No Paraná. Quem nasce em Maria Helena é o quê, Paulinho? Uma pessoa muito feliz. Já aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, hoje batendo um papo legal aqui com o Paulo Silva, radialista, jornalista, ele que veio lá do Paraná, está radicado aqui em São José, cidadão joseense, trabalhou muitos anos no radiojornalismo, continua trabalhando, trabalhou muito tempo com o Antônio Leite, saudoso Antônio Leite, grande jornalista, radialista, e aí, com o passamento aí, com o falecimento do Antônio Leite, o Paulo Silva continuou com o Jornal das 7 e continua hoje na Rádio Cultural FM. Né? E também na rede social. Na rede social. Foi assim, eu já estou há 8 anos, mesmo quando eu estava no Jornal das 7, na Planeta, que assim que o Antônio Leite morreu, eu fui para a rádio do SINDCT, lá com a Shirley Marciano, o Fernandinho, o Vitor Portesani. SINDCT é a Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. É o sindicato do INPE. Está há muitos anos lá, né? 8, vai fazer 9 já. Lá com o Clique Jornal, às 3 da tarde, segunda, quarta e sexta.
Então, eu já estou esse tempo todo. Agora a gente está na TV também, que é o canal 3 da NET. Pode ficar sossegado que o seu é 25, né? Então a gente fica bem aqui embaixo do lado do pessoal da NET, claro, canal 3. Eu fico segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo é honroso para mim, porque de um lado está passando o Globo Rural e o outro eu. Então eu fico ali me assistindo, só que eu perco pequenas empresas, o Globo Rural para me assistir. Então 4 vezes na TV, no CINT-CT, e de segunda a sexta-feira no Jornal da 7 RM Vale. É o mesmo modelo, não com o brilho do Antônio Leite, falta ele, mas eu me inspiro muito nele. O que é que ele perguntaria, o que é que ele diria, qual seria a saída? Eu penso muito no Antônio Leite até hoje, então faço programa buscando nele alguma referência. Então a gente está no YouTube, no Facebook, no Rádiosnet, no site da Rádio Cultural, e a gente faz o Jornal da 7 de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. O radiojornalismo mudou muito, Paulinho? Muito, muito. Porque hoje qualquer um com um telefone, com internet, ele faz jornalismo. Qualquer um faz jornalismo. Só que daí não tem medida, não é? A crítica não tem aquela crítica comedida, aquela crítica construtiva e tal. Qualquer um hoje faz, então não disciplinou. Agora foi aprovado, né, a nova lei da internet, vamos ver se muda um pouquinho. Como o Paulinho disse, é qualquer um, né? Porque antigamente você tinha ali um radiojornalismo de peso, de categoria, com profissionais, tarimbados, gabaritados, né? Hoje realmente é qualquer um, porque o que tem de live, e inclusive as grandes emissoras estão demitindo repórteres, né? Por quê? Você faz a conexão com o entrevistado, joga no ar, não precisa do repórter lá, o próprio âncora que comanda, né? Então, tá muito ruim o radiojornalismo hoje, porque tem um excesso de informação. Tem que ter TV séria, tem que ter rádio sério, tem que ter jornal sério, tem que ter medida, tem que ter quem manda, tem que ter hierarquia. E a rede social, como disse o Umberto Eco, que é aquele escritor italiano, ele disse que antigamente o idiota falava besteira no balcão de um bar, depois de 2 ou 3 taças de vinho, e ia embora, não prejudicava ninguém. Hoje não. Hoje o imbecil pega e põe em rede social e fala e volta e quer discutir, e tem dado morte por conta disso, que é algo que a gente não queria, viu, Dirceu? Inclusive nós tivemos no programa do Paulo Silva já algumas vezes, né, no Jornal das 7 pela manhã. Eu estive esses dias lá com o nosso diretor, o César Lastes. E Paulo, eu fiquei impressionado com a repercussão do programa, quantas pessoas que ligam, e são milhares de pessoas que assistem pela rede social, pelo Facebook, né? É que assim, o rádio ele continua rádio. Então a repercussão que dá hoje é a mesma que dava antigamente. Aí o pessoal, a rede social vai acabar com o rádio? Não vai acabar. O rádio continua o rádio. É o mesmo, só mudou um pouquinho o botãozinho para a tela do computador, do smartphone. Mas quando você tem a essência, o rádio ele é o mesmo. Ele só está, assim como está a televisão também, está na rede social. Então, a rede social nunca vai substituir o rádio, nunca vai substituir a televisão. Engana-se quem pensa nisso. Bom, e hoje você está na Rádio Cultural, que tem o prefixo 107.9, mas como a gente fala de rede social, tem ouvinte aqui, tem no Japão, na Itália, na França. Eu agora há pouquinho encontrei com uma pessoa aqui que falou, eu estava na Itália de férias e estava te ouvindo. Então, a gente tem... hoje a rede social ela tem o alcance no mundo todo, mas é 107.9, é só 25 watts, mas com 25 watts com a tecnologia é o mundo todo, viu, Dirceu? É verdade. Bom, o Paulo Silva, ele nos contou a história aqui desde a sua vinda do Paraná, foi para Rondônia, voltou aqui, veio para São José dos Campos, passou pelas maiores emissoras que nós tivemos aqui. E hoje, tranquilo, com o seu jornal Troca-Troca, também fazendo esse trabalho lá no sindicato, né? CINT-CT. CINT-CT.
e tem o seu programa Jornal das 7 na Rádio Cultural FM e também na rede social. Então, é um radialista, jornalista de muita experiência, já entrevistou muita gente. Então, eu queria fazer um ping-pong contigo aqui, Paulinho, perguntar o seguinte: no teu programa Jornal das 7, quem você gostaria de levar para entrevistar? Qualquer novidade. Eu não tenho uma personalidade, porque a pessoa, quando é convidado para ir para um rádio jornalismo, ele é importante, ele se sente importante. Eu não tenho assim, por exemplo, o Bolsonaro eu já entrevistei, a Dilma eu já entrevistei. Então, um presidente homem e uma presidenta mulher. Eu acho que a pessoa, quando é entrevistado, a pessoa dá tudo de si. A autoestima da pessoa vai lá em cima, e eu procuro fazer isso com qualquer um que vai lá. A pessoa é importante naquele momento e fica para a vida toda. Então não tem, por exemplo, o Guga, não, todo esse pessoal já passou. Quando você saiu de Maria Helena e foi para Curitiba e se aproximou do rádio, você fez a escolha certa? Eu acho que sim, eu estou até hoje. Isso aqui, o rádio é um sonho, Hoje eu estou aqui do seu lado, dando entrevista, só o rádio para proporcionar isso. Eu falo com o presidente da República, eu falo com um médico famoso, eu falo com um inventor. Agora há pouco eu entrevistei o Hans Kraus, que reinventou o dirigível para acabar com os incêndios e com as queimadas. Então a escolha foi certa, porque te dá um título, o rádio te dá um título de elegância, de autoestima da pessoa. Eu sou muito grato ao rádio. A comida que eu como, a roupa que eu visto, a casa que eu moro, o rádio me deu. Então eu só tenho gratidão pelo rádio, pelo jornal, que isso aqui é minha moita. O jornal do Troca-Troca é minha moita. Nasceu no rádio, também de um programa de rádio, que era o Troca-Troca. O que São José dos Campos representa na sua vida? Meu quintal. É o meu local de descanso, de pensamento. São José é uma cidade muito bem estruturada, uma cidade conservadora, uma cidade elitizada. São José representa um caipira metido à besta. É um caipirão, com toda a essência do caipira. Você é um homem espiritualizado? Eu sou cristão. Se é um homem que eu gosto, que eu gostei e que eu referencio todos os dias, é Jesus. Eu penso que Jesus, falando do homem, ele foi aquele amigo que eu falei para você que eu sempre tive, porque em muitos momentos eu me inspiro em Jesus. Já imaginou o cara andar sobre as águas e ele me dá a inspiração de eu poder trabalhar e comprar um barco? Eu vou andar igualzinho a ele, só que sentado, né? Então, a espiritualidade para mim é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o máximo, nada antes, nada depois. Para mim, a minha espiritualidade está no nome desse homem chamado Jesus Cristo. Bom, é um grande radialista, um grande jornalista, não se discute, né? Agora um hobby, Paulinho. Qual é o seu hobby sem ser futebol? Porque futebol nós já jogamos e você futebol, lembra, né? Meu amigo, olha, ainda bem que você não fez essa opção. É verdade, não dá certo, né? Rola ou não rola? Rola, então deita que eu empurro. O que eu gosto de restaurante. Eu gosto de restaurante. Aqui em São José, eu acho que se falta um ou dois. Eu gosto de restaurante, eu gosto de ir, de provar comida, ou é peixe, ou é churrasco, eu adoro. Meu hobby é ir no restaurante. Agora, esse homem que gosta de ir no restaurante, como é que você é dentro na cozinha? Na cozinha? Pilota bem? Sei fritar um ovo e tanto, mas é verdade. Como é que você frita um ovo para ele não? Você pega, coloca o óleo, dá uma aspergidinha ali de sal, aí você coloca frita o ovo ali, ele fica soltinho. Ó, dica, hein? Você que está nos acompanhando, não é um programa da Ana Maria Braga aqui, tá? Nós estamos entrevistando o Paulinho no Pense Nisso aqui na TINC TV. Mas pode ter certeza, pode fazer isso. Paulinho, pessoas marcantes na sua vida? Vivos. Olha, o Ratinho foi muito importante para mim.
o Antônio Leite, muito marcante para mim. O Ciro Bondesan me ensina muito. Eu não falei para você de amigos? O Ciro Bondesan, que é um engenheiro, número 9 da Embraer, marca todos os dias. Edinardo José de Paula Santos, você não queira saber a bondade que esse homem tem de empoderar as pessoas. Então eu tenho muita gente, né? Não vou citar você nem o César, que me dão muito prazer na amizade, no contato, no dia a dia e tal. Mas outras pessoas, assim, que eu gostaria de citar, são pessoas que não, sabe, eles são muito especiais, sabe, que talvez eles não imaginassem que eu diria isso, que são marcantes. O Ciro Bondesan é sensacional. Uma pessoa muito importante para mim, Lano Brito, mas de uma grandeza sem tamanho. O Lano Brito, acho que foi o que mais abriu porta e condição para todo o rádio. Se tivesse uma faculdade no rádio, e eu até falo que eu sou formado em Antônio Leite e pós-graduado em Lano Brito. O Lano Brito, eu acho que é a maior expressão de personalidade que possa existir. Eu avalizo tudo isso porque também tive o prazer de trabalhar com todas essas pessoas que foram citadas, né? Sou amigo de todas essas pessoas também, e você está completamente certo, cara. Eu não só tenho que assinar embaixo. Que bom. Um ídolo. Jesus. Não tem. Não tem outra, não tem. Eu gosto muito do Jesus, o homem, né? O que ele faz. Imagina o cara lá há 2000 anos atrás e tal, enfrentar o que ele enfrentou, porque ele enfrentava fisicamente as pessoas também, os reis. Ele era um contestador, ele empoderava. Não tem. Eu acho que ele é a marca. 3 perguntas finais. Primeira, você teria que deixar São José dos Campos. Qual cidade que você faria opção para morar? Eu iria para a capital, com toda aquela loucura. Acho que cada um ali tem uma razão de estar ali. Eu acredito, se sair de São José dos Campos, eu iria para a capital. Quantas vezes você voltou para Maria Helena? Nunca. Nunca. Fiz igual a Maria Louca, né? Lavei até os pés. Maria Helena, Cruzeiro do Oeste. Você poderia trocar do seu futuro 1 hora por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos, você estaria onde, fazendo o quê? Rapaz, com meu pai, 5 minutos estaria com meu pai. 5 minutos. Se pudesse trocar para estar com alguém do meu passado, com meu pai. Pai, eu acho que é o máximo. Ser pai, ter um pai, porque nós temos... eu sou um pouquinho dele, como você é um pouquinho do seu pai, cada um é um pouquinho do seu pai. Por mais divergências de tempo, de espaço, né, que tenha com o pai, eu acho que o pai ele é o top do top, de qualquer um. Foi aquele que saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Exatamente. O pai tem todas as razões do mundo. Até para comprar cigarro. Até para comprar cigarro, tomar uma cervejinha lá na Oktoberfest. Trocaria. A última pergunta, uma grande saudade. Que eu tenho saudade? Puxa vida, eu tenho saudade do meu começo do rádio. Se hoje eu sou uma pessoa que gosta do rádio, gosta do jornal, gosta da televisão, eu era muito mais. Era muito cara de pau, eu batia, eu perguntava. E o Antônio Leite me ensinou isso, né, de perguntar o que ninguém perguntou. Então eu tenho isso comigo. Eu voltaria a ser aquele começo de radialista. Isso, que vontade que era. É que você quer chegar lá, quando você chega lá, o lá não existe, não é? Aí você não existe. Então é bom
a gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o fim. Então, por não mudar o começo, que eu gostaria de estar lá, Dirceu, lá no começo. Valeu. Tá aí. Esse é o Paulo Silva, grande amigo, grande parceiro, uma pessoa que eu respeito muito e é um dos grandes profissionais que nós temos aqui na comunicação, no rádio jornalismo. E é verdade, passou por tantas emissoras, fez tantos amigos e eu pude viver esse momento com o Paulo Silva, estar ao lado dessas pessoas e principalmente estar ao lado desse grande amigo aí que é o Paulo Silva, esse grande radialista que tem o seu programa diariamente, Jornal das 7, na Cultural FM e também na rede social. Ele foi entrevistado de hoje. Paulinho, muito obrigado por você ter participado do nosso programa. Obrigado. E se alguém puder, compre o jornal do Troca-Troca, o classificado do Vale que Vale, que vai ajudar muito. Muito obrigado pela sua audiência. Com o Paulo Silva, nós vamos fechando mais um Pense Nisso aqui na Think TV. Hoje falamos de radiojornalismo. E amanhã estaremos de volta aqui às 10 da noite para mais um programa, mais um entrevistado e mais um assunto tão legal como foi esse aqui com o nosso Paulo Silva. Muito obrigado e até lá.